A gente começa falando sobre segurança pública, porque sob a pressão de críticas que apontam para uma ausência de ações coordenadas na área de segurança pública, o governo federal lançou nessa segunda-feira um pacote de medidas para tentar frear a ação do crime organizado no país. O Ministério da Justiça estima investir 900 milhões de reais até 2026 e, de forma imediata, o ministro da Justiça, Flávio Dino, liberou 20 milhões para a Bahia e autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. Eduardo, muita pressão em cima do governo federal, uma crise muito complicada na Bahia, principalmente na capital e arredores ali da capital, Salvador, e o governo tentando dar uma resposta depois de muita pressão. Bom dia para você. Bom dia a todos, um abraço para todo mundo. Ô Júlio, eu cobro com uma certa frequência, e nosso ouvinte Conversa de Geração é a maior testemunha, que para tudo que se tem é preciso conversar. Hoje eu tive uma ótima notícia aqui, não sei se vai dar tempo de a gente falar, eu sei que está na pauta, não sei. Tive uma ótima notícia que o governo do estado está conversando com as prefeituras para buscar uma tarifa única na região metropolitana. É isso, é o caminho. Essa questão da segurança, ela é nacional, estadual e municipal. E eu vejo pouca conversa, eu vejo pouca reunião do secretário municipal de política urbana com o comandante do policiamento da capital para questões locais. De Belo Horizonte, por exemplo, de Contagem, de Betim. Eu vejo pouca conversa dos órgãos estaduais e, evidentemente, que lá em Brasília, então, nem se fala. E o crime, Júnior, ele está organizado em todos os sentidos. A preocupação deve ser federal porque tem as grandes facções. Hoje, por exemplo, o combate vai começar na região da Maré, lá no Rio, onde descobriram que tem uma escola de formação de guerrilheiros e milicianos. Uma escola de formação. Então, a coisa é muito mais grave no âmbito dessas grandes facções. Mas não faz muito tempo, um mês atrás, nós descobrimos um receptador mor no aglomerado da Sérgio, para onde são levados 70%, 80% de todos os produtos furtados nos carros da região Centro-Sul, no Sion, na Savassi. O cara é uma verdadeira loja de receptação de notebooks, por exemplo. Dias depois, no shopping aqui de Belo Horizonte, Shopway, 109 telefones celulares numa investida de uma guarnição policial. Também, recentemente, descobrimos que no Rio de Janeiro há um grande receptador de sanfonas roubadas em cidades do interior de Minas, incluindo passatempo, mais de 60 sanfonas. Então, está mais do que claro que o crime está organizado, seja para assaltar banco, seja para invadir uma cidade e tocar o terror, seja para recepcionar os celulares que são furtados das ruas das grandes cidades, como Belo Horizonte. Então, só ação coordenada vai funcionar. Mais do que discurso, né? Mais do que discurso. E o de acha é que o Flávio Dino está falando de segurança, mas está pensando no STF. Então, assim que funciona o poder. Ô Rita Mundina, nas últimas semanas essa crise na segurança pública lá na Bahia, as operações policiais deixaram mais de 70 mortos. A gente sempre ouve falar de crise na segurança no Rio de Janeiro, que inclusive agora foi autorizada a Força Nacional por lá, mas na Bahia a situação está bem complicada. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É um tema muito sensível e a gente vem falando de segurança aqui e eu tenho colocado sempre que essa insegurança tem crescido, mas em paralelo tem crescido também a intolerância com as ações policiais. Então a polícia se vê cada vez mais acuada, se vê mais fiscalizada e vigiada quando ela quer agir, quando ela pretende agir. Então a tolerância em relação à bandidagem é muito maior do que a tolerância em relação à própria polícia. E nós assistimos nos últimos anos um crescimento das forças policiais. Antigamente você não tinha a polícia municipal. Então hoje a gente tem polícia municipal, a gente tem a polícia militar dos estados, tem as polícias em nível federal, tem polícia civil. Então o aparato das forças de segurança, esse aparato cresceu. Mas o investimento nessas mesmas forças talvez não tenha crescido tanto na tecnologia, na capacitação
para que a gente consiga barrar o crime organizado. Na outra ponta, o crime organizado nunca se organizou tanto. O crime organizado tem voto, o crime organizado tem representantes. Então, essa inteligência capaz de ir aonde o crime organizado está se infiltrando e está mandando, é isso que nós temos que ter. Mas, infelizmente, repito, a tolerância com as forças de segurança é cada vez menor. A tolerância em relação às ações das forças de segurança. E a tolerância em relação à bandidagem é cada vez maior pelo crescimento da representatividade dos bandidos na sociedade brasileira. Ô Marcelo da Fonseca, quando a gente olha, e a Rita lembrava ali de investimento, né? Essa iniciativa prevê um investimento de 900 milhões de reais. E aí é interessante porque são 5 eixos que o governo federal detalha. Integração institucional e informacional, eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, eficiência da justiça criminal e cooperação entre União, estados e municípios em órgãos estratégicos. 900 milhões de reais, que parece um montante muito grande, muito dinheiro, para fazer isso tudo? Será que dá? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes do Conversa, bom dia aos amigos do Conversa. A gente ainda não sabe se vai dar ou não, porque o ministro não detalhou ainda como que vão ser gastos esses recursos, né? Segundo ele, nos próximos 60 dias, esse plano vai ser apresentado. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouco para saber exatamente como que vão ser seguidas as ações dessas diretrizes. Ele apresentou um plano geral, na prática a gente ainda vai esperar. Mas sobre a segurança pública, eu tenho uma análise, né, que é como que a politização atrapalha, como tudo no Brasil, a politização do tema atrapalha a população. Seja infraestrutura, saúde, educação, como que na segurança pública também atrapalha. E aí eu vou citar 2 exemplos. Um pouquinho atrás, né, no governo Bolsonaro ainda, ele comemorou, o ex-presidente comemorou a queda no número de mortes, né, de homicídios no Brasil. Falou que as políticas de flexibilização das armas foram resultado disso. Os especialistas em segurança falaram que não. O que está levando à redução é um acordo entre as facções. O crime organizado está matando menos. E descartou essa ideia de que a banalização da arma de fogo seria o motivo. Gerou esse ruído, ninguém sabia exatamente. O fato é que caíram o número de mortes. E agora, né, no governo do presidente Lula, a gente vê a politização de novo acontecer. Lá em junho, eu lembro muito bem, quando teve aquelas mortes em Santos, vários membros do governo Lula, vários deputados, várias lideranças petistas, criticaram muito o Tarcísio Freitas, né, o governador de São Paulo, pela atuação da polícia. Na mesma semana que morreram 14 pessoas em São Paulo, no interior paulista, morreram 25 na Bahia, na região metropolitana de Salvador. Ninguém do governo federal falou isso. Não houve nenhum deputado petista denunciando o governador Jerônimo, do PT, na Bahia. Então, a politização da segurança pública, quer dizer, a gente critica quem é nosso adversário, a gente esconde e não fala quem é nosso aliado. Essa politização acaba atrapalhando. Quer dizer, o governo federal tem que esperar morrer 70 pessoas, provavelmente a maioria é bandido, a gente não sabe os detalhes, mas tem que esperar morrer 70 pessoas para lançar esse plano. Que lançou, sendo que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser. Então, resumindo, eu acho que o Flávio Dino, ministro, né, que começou o governo muito bem, eu acho que anunciando muitas coisas, acabou virando, né, um ferrenho nas redes sociais, muitas vezes com lacração, deboche, ironizando adversários políticos. Flávio Dino precisa começar a colocar no papel o que vai ser feito. Não sei se ele está interessado em ir no Supremo mesmo, mas na segurança pública tem muita coisa que precisa ser feita e não precisa ser feita no Twitter, no Instagram, não. Precisa ser feito na prática. Lançou, mas não lançou? Resumindo a prosa, né? Lançou, mas vai lançar o detalhe na frente.